Olá! Sejam bem-vindos a mais um Em Off. E eu já começo com uma pergunta. Envelhecer é um luxo ou lixo? Enquanto alguns correm das rugas como se fosse um pesadelo, outros abraçam a maturidade como quem vive o melhor sonho. Hoje, a nossa convidada é uma mulher que desafiou padrões, pegou o pincel de maquiagem e desenhou uma nova narrativa para mulheres 50 a mais. A influencer, a advogada, a mãe, a diva? Sim, ela é tudo isso e muito mais. E eu sou Mari Cantarelli e está começando mais um Em Off. Seja bem-vinda. Peraí que eu vou te posicionar aqui. Falou, não, você não vai engajar, não adianta, as mulheres estão... Só tem jovem nas redes sociais, vamos falar para uma mulher madura. Deveria estar cuidando dos netos e não do TikTok. Qual que você acha que é o lugar que as pessoas tentam te colocar hoje? Essa coisa de você vai para casa cuidar da casa, vai pro fogão, que já tem uma coisa meio feminista, né? Machista estrutural. As haters. Nossa, É muita mulher que fala mal? No começo, até um tempo atrás, tinha muita mulher. E assim, muita mulher, mas era assim, era pancada o tempo inteiro. Você está há 5 dias desatualizado, Deus, no seu TP. Porque você é velha, porque você quer parecer uma mocinha, porque você não se enxerga, porque vai fazer tricô, vai fazer crochê, vai cuidar dos netos, aquela coisa arada tudo. Ela é um azougue, tem mais de 2 milhões de seguidores, mas o número dela mais relevante é 55, idade que ela faz questão de dizer. Drica Divina é hoje a maior criadora de conteúdo de beleza para mulheres maduras no Brasil. Como advogada, ela já defendeu muitas causas. Agora, como mulher, ela assumiu uma. A de que envelhecer pode sim ser bonito, leve e prazeroso. Drica, seja bem-vinda ao Em Off. Eu tô amando estar aqui. Nossa, tá sendo incrível esse convite. Obrigada pela sua presença. E eu queria que você comentasse um pouco como é que você começou na internet como criadora de conteúdo de beleza para mulheres maduras. Mari, foi muito legal, porque... Bom, eu comecei como Drica Diva. Drica Diva. Era tudo diva. Lembra que uma época era tudo diva? Drica Diva, era diva, ai diva, diva. Eu falei, gente, vai ficar muito, né, muito igual. E eu gosto do que é diferente. Eu gosto do que é novidade, eu gosto. Eu falei, gente, vamos divina. Porque divina tem uma questão que é divina, a pessoa é bela, é uma questão também espiritual, né? E aí veio a Drica Divina. Só que começou tudo isso e eu não engajava como Drica Diva, falando de maquiagem, até o dia que meu marido falou pra mim, linda, você não vai engajar. Eu falei, mas por que eu não vou engajar? Porque você é uma mulher, na época eu tinha 47 anos, porque você é uma mulher madura, você pode estar muito bem, mas você é uma mulher madura. E rede social... trata-se de identificação, você se identifica com a pessoa. Então, na época, só existiam criadoras de conteúdo mais novas. Não existiam criadoras de conteúdo maduras. Então, você começou há 10 anos atrás, mais ou menos? Não, 6 anos atrás. 6 anos atrás? 6 anos atrás. O mercado foi muito rápido. Tá. E eu fico muito orgulhosa de ter feito parte, né, dessa mudança. E aí, você é advogada, trabalhava no mercado corporativo? Trabalhava numa escritórios de advocacia? Eu trabalhava numa indústria, no setor de uma indústria, e eu estava muito infeliz, né? Então, a gente pode até voltar um pouco antes. Eu estava muito infeliz profissionalmente, estava infeliz no meu casamento. Eu tinha um casamento que já estava casada fazia 20 anos quase, e eu resolvi dar uma virada na minha vida. Eu falei, gente, eu não quero. Eu acho que a vida, eu mereço mais dessa vida. Eu sou uma pessoa tão bacana, eu gosto de corajosa. Eu acho que eu mereço ser feliz. Eu acho que eu mereço ser feliz nessa vida. E aí, eu pedi a separação e logo em seguida pedi a demissão. Maravilhoso. E aí... transformou tudo. Só que assim, essa mudança parece ser muito linda, né? Mas foi muito perrengue no começo. Essa virada custou, mas eu estava pronta para enfrentar isso. Acho que eu estava pronta para ser feliz, porque eu passei muito tempo triste na minha vida. Por que você estava triste? Porque eu nasci para falar de beleza, Mari, desde pequena.
Eu conto que eu, pequena, eu tinha uma tia que ela era loira, de olho azul, e ela tinha um cabelo meio Farrah Fawcett, que é a das Panteras, e eu olhava para ela e ela falava, e eu olhava e falava assim, eu tinha 5 anos, eu falava, que pele aveludada. E eu tinha uma tia que era hippie, ela se maquiava e colocava umas estrelinhas, eu adorava aquele mundo. Só que eu sou de uma época que a gente não tinha essa chefe de cozinha, make-up artist, a gente não tinha influencer, a gente tinha meia dúzia de profissões, ou você era advogada, ou você era médica, arquiteta, dentista ali. Então, falei, bom, minha mãe é advogada, meus tios são advogados, vou fazer direito. E eu tenho um senso de justiça muito forte. Falei, acho que combina, mas comecei a fazer direito, mas gostei, me formei, comecei a trabalhar com isso. Que área do direito que você... Contrato. Aí, eu falei, gente, eu acho que eu não sirvo para trabalhar com isso. Eu não me via, não era uma coisa que me dava tesão de fazer, que me dava, sabe, me enchia os olhos, Tudo começou quando, aos domingos, eu comecei a ficar deprimida. Falava, segunda tá chegando, ai, gente, amanhã eu tenho que trabalhar. E aquilo foi ficando cada vez pior, eu acho que também insatisfação no casamento, tudo isso foi se somando até o momento que eu falei, não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa por mim, pela minha vida. Fazia terapia? Eu fiz 2 vezes terapia, a terapia foi também uma dessas razões para eu ter... Te ajudou a tomar essa decisão de mudar de vida? Tomar posse da minha vida. Sabe? Eu deixava todas as coisas acontecerem meio no fluxo. Uhum. A minha vida era meio decidida pelo meu ex-marido, aí eu trabalhei no lugar que dava, então foi muito assim, sabe? Nada planejado, eu deixei a vida me levar. Isso é bom por um lado, mas por outro não. E aí, aos 47, você toma uma decisão de que você queria falar de beleza na internet. Isso. Abre um perfil no Instagram. No Instagram. E começa a fazer as suas maquiagens e vem um feedback. Isso. Do seu marido. Como é que ele chama? Fábio. Fábio. Eu queria conversar com você para ver o que você tem para me dizer hoje sobre isso, tá bom? Olha, e ele falou isso para mim, falou, não, você não vai engajar, não adianta, as mulheres só tem jovem nas redes sociais, vamos falar para uma mulher madura. Falei, então ele, na verdade, te deu uma estratégia. Ele falou, olha, você tá focando no público errado. Isso, você precisa de gente que se identifique com você. Portanto, você tem que falar para uma mulher madura. Isso, exatamente. E você estava tentando seguir uma fórmula ali... Das que já existiam. Só que, para isso, você precisa ter tanta coragem, porque é dolorido, porque você... Até então, primeiro é um mundo novo, não tinha ninguém, Mari, que falava de beleza madura. A gente vivia uma época, inclusive, que se hoje cultua a juventude, há 6 anos atrás era muito mais. Principalmente porque não existiam criadoras de conteúdo. Então, foi romper barreiras, romper estigmas, romper rótulos. O que foi a primeira coisa mais difícil? Foi falar, olha, eu tenho essa idade, esse conteúdo agora é para mulheres maduras? Ou foi lidar, talvez, com o que o público tem a dizer sobre a mulher madura, que nem sempre, infelizmente, até por conta do etarismo, nem sempre são feedbacks positivos? Com certeza foi lidar com os haters. As haters. Nossa, É muita mulher que fala mal? No começo, até um tempo atrás, tinha muita mulher. E assim, muita mulher, mas era assim, era pancada o tempo inteiro. Porque você é velha, porque você quer parecer uma mocinha, porque você não se enxerga, porque vai fazer tricô, vai fazer crochê, vai cuidar dos netos, aquela coisa arada toda. Vou te fazer um convite, então. Eu separei alguns desses hates. Vou aproveitar para chamar o nosso quadro Toma que o hate é seu. Aspas, se tá falando de beleza, já passou da idade. Como se beleza tivesse prazo de validade. Como se você fosse só bonita jovem. Cada idade tem a sua beleza. Se você se prender a isso, quando você não se ver mais jovem, como você diz, porque a juventude também vem do espírito, você vai ser uma pessoa metade da sua vida infeliz. Porque se a gente está partindo do princípio que a gente vai envelhecer, a gente passa grande parte da vida jovem, mas lá pelos 40 a gente começa a envelhecer.
Então, consequentemente, você vai passar mais da metade da sua vida infeliz. Você quer isso? Você é muito mais feliz agora do que quando você era mais jovem. Nossa, eu espero que as pessoas possam envelhecer com a cabeça que eu tenho. Beleza também é estado de espírito, né? Eu acho que gente bonita normalmente é gente feliz. Vamos lá, aspas. Mulher madura tentando ser influencer é muito forçado. As pessoas tentam colocar você em lugares que não são seus. Ou seja, elas querem que você esteja no lugar onde elas querem que você esteja. Dá para entender? Qual que você acha que é o lugar que as pessoas tentam te colocar hoje? Essa coisa de você vai para casa cuidar da casa, vai para o fogão, que já tem uma coisa meio feminista, né? Machista estrutural. Tem a coisa do vai cuidar dos netos, tem a coisa do estereótipo daquela mulher madura. Qual é o estereótipo da mulher madura? Aquele estereótipo de que você já passou da idade, que você não tem que se cuidar mais. Não tem valor. Que você não tem valor, que sua vida já era. Porque você já está... Eu, por exemplo, tenho 55. Aspas. Deveria estar cuidando dos netos e não do TikTok. Acabou de falar, né? Quer dizer, tentam colocar... O etarismo Mas você tenta trazer um pouco dessa bandeira? Você fala sobre esse assunto nas suas redes, assim, com mais contundência? Ou você foca mesmo nessa parte só de beleza? Não, eu tento... Uma das coisas que eu... Um dos vídeos que me projetou muito no TikTok foi um vídeo que eu demorei 6 meses para... Eu gravei esse vídeo, demorei 6 meses para postar, que eu falava do meu relacionamento anterior, que foi um relacionamento extremamente tóxico. E eu falo muito da minha vida pessoal, trazendo inspiração para mulheres, muitas reflexões sobre o envelhecimento, sobre o lugar da mulher madura na sociedade, como a gente pode construir, mudar esses estereótipos que eu tanto falo, a questão da coragem de ser feliz. O que aconteceu no seu relacionamento que foi tão tóxico? Em que sentido ele eu sempre era tóxico? Falo que tudo começou, claro que eu não vou começar lá de trás, mas começou com aquele papo... Cuida, você trabalha só com o que você ganhar, tá bom, o que vai te sustentar sou eu, quem vai cuidar de você sou eu, e você se sente muito acolhida, muito abraçada, muito protegida, e aí você começa a se deixar de lado. Então, o que eu trabalhava era para ganhar um dinheiro ali meu, assim, não era para sustentar uma casa. Vou ser sincera, eu trabalhava meio período, então, tipo, olha, cuida dos filhos, você tá aqui. Tudo com a impressão que ele está te protegendo. Mas, na verdade, está criando uma redoma ali, onde ele vai te aprisionando num ciclo, né, vicioso de dependência financeira e emocional, né? Gente, exatamente. É uma teia de uma aranha que ela vai te fechando e aí você vê se completamente presa naquilo. E... Para mim, o que mais me pegava era a questão também dos ciúmes, que ele era obsessivamente ciumento. Obsessivamente ciumento. Então, tinha essa insegurança e eu falo, gente, homens, quando você é muito ciumento, você passa a mensagem que todos os homens são melhores que você. Tem um sentido. Se você fica... A insegurança é sua, né? É sua. Se você fica sentindo ciúmes de todo mundo, você está passando a mensagem que... Por que ele é... Por que você está sentindo ciúmes dele? Quer dizer que ele é melhor que você? Se um homem, ele tem esse ciúmes obsessivo, é que dentro dele ele não se sente capaz. Eu preciso ter relações com as quais eu admiro, tanto femininas quanto masculinas. E fui pedindo admiração por ele. E aí, só que num determinado momento eu me vi presa. Porque eu falava, gente, eu não sou feliz, só que agora o que eu faço? Como é que eu vou me libertar disso? Pediu demissão e pediu o divórcio. Exato. Na loucura. Foi um pouco de loucura, mas foi um pouco de coragem também. Foi muita coragem. Em que ano foi isso? Eu tinha 40 anos, foi 2000 e...
A gente está em 2025, 15 anos atrás, né? 2010. 2010. Já era, o divórcio já estava num lugar ok. A mulher, para ser feliz, ela tem que ser independente financeiramente. E quando você pede demissão e começa a trabalhar, você também trabalha com a internet, você também conhece o seu marido atual. Isso. Que já está com você, quer dizer, um pouco 10 antes anos. até, né? Já está com você há 10 anos. Eu conheci ele antes, numa festa, E um homem mais jovem que você. 5 anos mais jovem que eu, mas o preconceito foi muito mais meu do que dele. Mentira. Juro. Eu sou de uma outra geração. Até tu, Brutus! Eu sou de 1970, eu não posso renegar. Eu tenho uma criação machista. O meu pai é aquela criação antiga. Eu sou de 1970. Eu tenho outra cabeça. Eu rompo com os meus próprios preconceitos. Eu faço isso diariamente, um exercício diário de revolução, de romper com estereótipos, pensar para frente, viver para frente. Isso muito eu aprendi também com o meu atual marido. Eu me lembro que quando a gente começou a ficar junto, só contando rapidamente isso, eu falava muito do ex, das coisas que eu me arrependia, né? Que eu podia ter feito diferente, porque eu podia ter feito isso diferente. Ele um dia virou e falou assim, Linda, o passado você nunca mais vai mudar. O que você pode fazer por você é pensar do que você vai fazer por você daqui para frente. Você vai conseguir mudar seu futuro. O seu passado já era. O que você viveu, você tem que abraçar, entender e ressignificar isso. E trazer como uma experiência de vida. E aí, quando você conhece ele, qual é essa dificuldade que você tem de aceitar um homem mais novo, né? Imagina, eu nunca tinha namorado um cara mais novo. Eu falava, gente, o que será que ele vai... Né? O que você sentiu? Ai, eu não sei te explicar, é muito estranho. Eu falava assim, gente, o que será que vai... Ele gostar de uma mulher mais velha primeiro, né? Será que a gente vai ter a mesma cabeça? Será que a gente vai conseguir conversar igual? Será que a gente vai ter os mesmos gostos, né? E passou por tudo isso pela minha cabeça. E ele falou, não, eu sempre gostei de mulher mais velha. E gente, isso foi uma besteira, porque no final ele só me renovou, assim, só me trouxe muita coisa boa, sabe? Você acha que... Quer dizer, eu tô olhando daqui de onde você vem, né? Então, assim, você tá me relatando. Eu venho de uma cabeça um pouco mais fechada, mais quadrada e até preconceituosa em relação à mulher ser mais velha do que o homem. E aí, anos depois, você começa a trabalhar com internet nesse lugar de tentar entrar no mundo da beleza como ele era... para um público mais jovem. Você acha que esse movimento também foi um movimento, num primeiro momento, focado em... Não, eu não envelheci, eu quero falar de beleza, foi até uma negação desse movimento que você faz hoje, que você conta. Ele até me acendeu, né, essa luz de dizer, olha, faça para um público que é mulher madura, assuma, né, essa posição da mulher madura. Você acha que esse primeiro movimento que você faz para a internet... Tem alguma coisa ainda desse pensamento mais quadrado de não envelhecer? Não, eu acho que, de certa maneira sim, mas mas grande parte não. Eu queria era só mostrar uma nova maneira de envelhecer. Então você sempre falou de envelhecimento, não foi esse feedback dele que... Não, o insight foi dele, mas a construção do meu canal, do meu perfil, foi minha. Parece que era tudo que eu precisava, ouvir. Acho que até a hora que ele falou pra mim, por isso que eu falei que foi dolorido. Quando ele chegou pra mim e falou, você é uma mulher madura, as meninas não vão se identificar. Foi dolorido pra mim. Mas... Porque você estava buscando essa conexão com uma mulher mais jovem. Exatamente. Você fez até uma análise muito bacana. Talvez isso venha de um lugar... Isso, entendi. Talvez isso venha de um lugar... Faz todo sentido, faz todo sentido. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe esse insight de falar, puxa, então tá, eu tô negando o envelhecimento, mas... Olha, talvez seja o momento de eu mostrar essa nova mulher que eu quero ser, porque, ao mesmo tempo, eu falava, eu não quero parecer uma menininha.
Sim. Eu tava bem com a idade que tem. Eu me lembro que uma vez eu falei nos meus stories assim, eu tenho 47 anos, nossa, como tá sendo difícil, porque eu tava no climatério, na menopausa já. Nossa, não sei o que, tal. A minha mãe me ligou e falou, por que você fala a sua idade? Eu falei, por que você tem que falar a sua idade? Eu falei, mãe, mas como que eu não vou falar a minha idade? Então, era tudo pensado para poder atingir e tocar nessa mulher madura. Eu te provoquei nesse sentido desse conflito, né, em relação ao seu marido, porque eu acho que esse mundo que você vive é conflitante. Porque no fim do dia, olha o que a gente, né, você deve ouvir o que eu falei para você quando você chegou, que é, Jesus amado, você não parece a idade que você tem. Então, até isso é um lugar onde precisa de um pouco de reflexão, né? E até fazendo uma autocrítica aqui, porque será que uma mulher, né, que não parece que está envelhecendo é bonita e a que parece não é? Isso, não! Entendi. Quem parece que tem a idade que tem é bonito também. Eu sou uma mulher bonita de 50, de 60, de 70. Eu não preciso parecer mais jovem que eu sou para estar bem. Não. Né? E a gente se pega até hoje falando muito esse tipo de coisa. Sem dúvida. É que hoje, Mari, a gente tem outros recursos que a gente não tinha no passado. Com certeza. Então, vamos falar dos procedimentos. Eu fiz esses dias um vídeo sobre a plástica da Kris Jenner, né? E eu falo, gente, eu nunca menti que eu não... Eu falo, eu nunca menti para vocês que eu não fazia procedimento, que... Não, eu faço procedimento. Então, esses procedimentos que existem hoje não existiam 6 anos atrás. Uma coisa mais simples, reposição hormonal. Eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre reposição hormonal, porque eu sempre fiz reposição hormonal. Sobre menopausa, que eu acho que também é um tema que ao longo do tempo vem ganhando mais espaço aí, né? Então, acho que nos últimos anos as mulheres têm conversado mais sobre isso. E você é uma precursora aí em falar sobre esse assunto. Como é que foi essa entrada, né, desse tema na sua vida e como é que foi compartilhar isso na internet para os seus seguidores? Foi vivendo. Só quando começou, ninguém te avisou antes. Exatamente. Gente, olha, eu falo com as mulheres que já passaram e todo mundo é unânime me dizer, ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Então, um beijo para minha mãe, que já me avisou muita coisa. Obrigada, mãe, já estou esperando. Olha lá, você vê, porque a geração de hoje que está vindo aí, ela já está informada, ninguém me falou. Minha mãe nunca teve essa conversa comigo. Minhas avós, minhas tias, ninguém nunca tocou. Era meio que um tabu, Mari. É um tabu. Tá na menopausa. Shhh. Não pode falar. Fala. Não. E aí, quando eu comecei... Então, você viu o tabu? Ó, antes era... Shhh, não fala, deixa quieto. Quando eu comecei a falar, eu trouxe à tona uma coisa muito sensível. As pessoas começaram a falar, como assim ela está falando sobre um assunto que antes era segredo? E o que te pegou mais? Bom, pegou que primeiro eu me vi meu corpo mudar completamente. Eu engordei em 2 anos 17 quilos, fazendo esporte. Eu não dormia. Simplesmente eu dormia, chegava às 4h30 da manhã, eu simplesmente acordava e tinha que ser 7 horas, eu tinha que estar acordando para trabalhar. Sua vida vira um inferno. Você ainda como advogada? Não, eu já estava nas redes sociais. E aí, fora o peso, fora a disposição, a libido. E libido, a gente não fala só de libido sexual, a gente fala de libido pela vida, claro. Vontade de viver. Eu me via me arrastando, cansada, falando, gente, eu preciso trabalhar, eu preciso, né, produzir, eu preciso competir com as meninas mais novas. Estou no mercado de trabalho, voltei. Quero conquistar o meu lugar aqui, mas com esse... E eu falava, gente, não é possível. Aí eu fui na ginecologista e eu já estava na menopausa, isso foi com 49. Já estava na menopausa desde os 47, só que eu simplesmente... Não, eu fiquei 1 ano e meio sem ir, porque geralmente eu faço meus exames anuais. E justo nesse ano, eu fiquei 1 ano e meio. Ele falou, Drica, você já está na menopausa, então você precisa fazer reposição. E eu sou muito curiosa, eu falei, gente, esse é um assunto que eu preciso abordar. E eu trouxe a minha vivência pessoal e trouxe assuntos íntimos, secura vaginal, coisas
Eu nunca vou pro lado da vulgaridade, sempre vou do lado do respeito, sabe? Não, mas da informação, porque não é meu jeito, da informação. A gente precisa falar sobre isso, dessensibilizar alguns temas, perfeita. Né? E eu acho que o tema da menopausa, em vários lugares, é complicado. A gente tem muita sensibilidade, são tabus, né? O homem, eu já conversei com uma pessoa numa outra entrevista, que ela né, trouxe muito essa visão do tipo, o homem, ele era o cientista lá no passado e sempre sempre teve esse espaço. Então, ele se preocupou com as questões que afligiam o homem no envelhecer. E a mulher não tinha esse espaço. Então, eventualmente, não foi falado, não foi estudado com a mesma profundidade, não foi... Então, Viagra está aí há muito mais tempo do que a gente falando e tendo recursos para lidar com... as questões que nos afligem. Por exemplo, os fogachos da menopausa, a menopause fog, né? Que você fica... isso também tinha. Né? Se você fica meio confusa. Então, realmente, eu acho que a gente precisa dessensibilizar. E pessoas que estão, né, nesse lugar de destaque, que conseguem ter voz, né? É muito bom que a gente tenha pessoas como você falando mais sobre isso. E eu acho que também eu vim para desmistificar algumas coisas. Quando eu comecei a falar, muita gente falava, causa câncer. Falava, gente... A reposição hormonal causa câncer. Falava, vamos lá. Então, mais do que eu falar como criadora de informar, eu falava, eu preciso trazer profissionais, médicos, que entendam de assunto e que abordem, e que são estudiosos. E a vida vai te presenteando com essas coisas. É muito interessante quando você foca em alguma coisa, quando você decide fazer alguma coisa da sua vida, as coisas vão acontecendo naturalmente. É muito incrível isso. Para mim foi assim. E essas pessoas, aí tem a doutora Ana Priscila, que é uma das maiores especialistas do Brasil. Nós nos tornamos amigas e ela começou a contribuir mensalmente para o meu perfil. Então a gente fazia lives. Aí veio a pandemia. E foi na pandemia que eu trazer profissionais falando, vamos falar, menopausa, desmistificar. Então, no começo, porque causa... Gente, não é bem assim, melhora a qualidade de vida da mulher. E foi falando, e foi educando. E mais do que isso, Mari, eu precisava informar pessoas que muitas vezes não têm acesso a esses médicos, que uma consulta é muitas vezes muito cara. Eu falava, gente, eu quero levar essa informação, eu não quero que ela fique só para mim. Eu preciso que essa informação chegue para mulheres que muitas vezes não teriam condições de ter acesso a essas informações que são tão importantes para a vida dela, como mulher, como amantes, como profissionais. E você sente que o público consegue conectar nesse lugar ou ainda é uma resistência grande, ainda tem muita barreira? Não, melhorou demais, demais. No começo existiam muitas barreiras a respeito do assunto, mas hoje a gente já consegue conversar. Hoje a gente tem muitos médicos, mais médicos falando sobre o assunto. Antigamente não tinha ninguém falando. Você acha que o mercado de beleza também amadureceu ou ele ainda está muito preso nesse lugar da juventude, né? Que era um pouco do que a gente estava falando. Quer dizer, o envelhecer bem ainda é parecer mais jovem? O envelhecer bem é envelhecer bem. Parecer mais jovem é consequência. Porque a gente não pode negar que a juventude, eu acho que a juventude se está colocando num lado de aparência, né? Mas a medicina, ela vem desenvolvendo medicamentos, estudos, para que você envelheça mais devagar, porque o envelhecimento causa doenças. Isso é uma coisa degenerativa. Então, se você consegue preservar essas células, fazer com que esse envelhecimento seja mais devagar, mais saudável, eu acho que aí a gente entra no que eu falo, do que eu coloco nas minhas redes sociais. Mais do que parecer jovem. E aí é consequência disso, entendeu? Então, você acha que a gente tem movimentado o mercado de beleza mais para um lugar de saúde, eventualmente, do que um lugar de juventude? Sem dúvida. E é super positivo e que você é uma das vozes, porta-vozes desse movimento. Exatamente. Agora, eu queria saber, você está com um projeto novo, né, de IA.
E eu fiquei super curiosa, não captei ainda o que ele é, então eu queria que você me contasse um pouco dessa ideia, o que tem de IA. As minhas aspirações, Mari, porque assim, eu como criadora de conteúdo, eu tenho que estar de pele madura. O que as pessoas esperam de uma mulher madura? Retrógrada, que não acompanha a tecnologia, que lá vai ficar aquela, mãe, qual que é a senha do Facebook? Elas esperam isso. Que é um estereótipo. Vamos botar lá no estereótipo? São estereótipos que a sociedade construiu. E aí eu falei, gente, a gente precisa sair desse lugar. E meus 2 filhos trabalham com IA. E um para um setor, outro para outro. Eu falei, eu quero entrar no campo de IA. Eu quero fazer uma criadora de conteúdo, eu quero fazer a Drica Divina IA, que não é um avatar, é um clone. Porque eu queria usar a Drica Divina, a credibilidade, a autoridade e trazer isso para o mundo virtual, porque é a tendência do futuro. Eu queria dar esse toque disruptivo para o Drica Divina. Você criou Isso. Na inteligência artificial. Abri um perfil que é o dricadivina.ia, né? Inteligência artificial. Já tem alguns vídeos que a gente já sobe lá. Começou faz um mês, mais ou menos, mas já... claro, é uma coisa muito nova e que eu queria trazer justamente essa reflexão. Falo, gente, a gente precisa pensar no futuro. Chega de falar, na minha época era assim. Mas vamos lá, que eu quero entender isso aí. Você entrou qual IA você usa, desculpa? Ai, são muitas plataformas. Eu não uso, quem faz é a agência. Eu entrego, é assim, o processo são 3 semanas para elaborar o Drica Divina IA. Aí são várias fotos que você faz, aí ela estuda e aí me coloca onde eu quero estar, só que no mundo de IA, de inteligência artificial. Então, eu faço vídeos lá, sou eu, mas por exemplo, hoje eu postei um vídeo, subi um vídeo, tipo uma coisa meio Dita Von Teese, que é uma mulher do burlesque, né? Tá, mas então você hoje não é você que está lá no prompt Não, isso não. Quem está imputando dados sobre você para replicar você é uma agência. Isso. E aí, essa você que está programada na plataforma de IA que a agência está usando, suponhamos que seja... Sei lá, são muitas o ChatGPT. Isso. Ou o Midjourney. Então, alguém vai lá e coloca no prompt, oi... Drica Divina IA. Isso. O que você quer fazer hoje? Ou me mande uma foto sua tomando um sorvete. E aí, aquela IA, supostamente, ela vai te responder como se você fosse. É assim, eu faço vídeos da Drica Divina IA. Então, e aí, quando eu converso ali, é a Drica Divina IA que está falando, não sou eu. Isso. Supostamente, mas sou eu que respondo. Só que eu respondo com um tom de Drica Divina IA. É diferente do Drica, porque lá é uma outra pessoa. Eu levei isso em conta porque eu falei, gente, eu preciso estar à frente do mercado. O negócio está indo tão rápido, porque eu pensando como profissional da influência, né, da criação de conteúdo, a gente tem que pensar em todas as vertentes e tudo o que está acontecendo no mercado. É fato que a IA entrou na vida de todo mundo e, assim, quem negar a existência do IA vai ficar para trás. Você é uma pessoa religiosa? Eu sou. Ou espiritualizada? Espiritualizada. Eu tô te perguntando isso pelo seguinte, tem um livro do Yuval Harari, que é o último que ele escreveu, que chama Nexus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro. Muito bom, leia. Que ele vai falar muito sobre isso. E a reflexão que me causa isso que você está me contando você está criando você dentro da inteligência artificial. E aí, a minha pergunta qual é a diferença entre você e a inteligência artificial no limite? Ou seja, quando ela aprender tudo sobre você e sobre o que você faria, ao ponto de, eventualmente, no dia que você faltar, ela poder te representar ou fazer o que você faria. Sim. Qual é a diferença entre você eu e você IA? Não pode ser só
E é uma provocação, né? Será que é só um é feito de carbono e o outro é um chip? Eu entendi a pergunta. Alguma coisa de humano, né, que te atravessa, te diferencia nesse sentido. Primeiro que ali, tudo que ali é feito, desenvolvido, eu faço em conjunto com a agência. Eu coloco ali a minha essência. Então, são ideias que eu, Drica Divina, coloquei ali. Eu quero fazer uma coisa assim. E tudo lá que é o mundo da fantasia. É uma eu entendo isso como uma brincadeira séria. Tá. Não, eu não levo isso como uma substituição. Eu levo isso como uma pessoa que vai agregar ao meu trabalho como criadora de conteúdo, porque é fato que a IA ele vai aí chegar num momento que ele facilita muito a nossa vida, ele economiza muito o nosso tempo, ele não é um vilão se bem usado. O problema é que tudo... Aí fala, mas se for... Eu tenho medo porque o IA, ele pode ser mal usado. Mas tudo pode ser mal usado. A gente vê aí várias fraudes acontecendo, a gente vê aí vários golpes acontecendo e muitos deles são feitos por pessoas e não por IA. Muitas maldades são feitas por pessoas e não por IA. Então, esse mundo, ele já existe faz tempo, inclusive, mas eu trouxe a Drica IA como uma forma de revolução, dessa coisa de romper com o que as pessoas esperam de uma mulher madura, de trazer inovação. E ela vai falar de maquiagem também, ou fala Num determinado momento ela vai. Por enquanto, ela é uma pessoa que inspira. Inclusive, quando eu pensei no Drica IA, que eu conversei com a agência, eu falei, gente, vocês têm que fazer ela com rugas, porque eu me lembro que a primeira imagem, né, porque são pessoas jovens ali, eu tinha uma barriga, né, lisinha. Eu falei, eu não tenho essa barriga lisinha. Por melhor que eu esteja, eu quero uma mulher madura, eu quero com linhas, com rugas. Eu quero com as minhas manchas na pele, eu quero com todas as minhas imperfeições. Eu quero ser eu, mas na inteligência artificial. Você tratou alguma imperfeição sua? A gente falou até rapidamente sobre procedimentos. Você tratou alguma imperfeição sua com procedimentos estéticos ou plásticas e coisas? Não, nunca fiz plástica. Eu só faço procedimentos e nunca... Para não dizer, eu fiz... preenchimento eu faço só labial. Fiz há muito tempo atrás, mas eu tenho doença autoimune. Eu tive uma reação, fiquei super inchada, depois nunca mais fiz. Que doença você tem? Eu tenho colite. Tenho colite. E aí, eu que desenvolvi na pandemia, inclusive. E aí, eu só faço estímulos de colágeno. Eu falo, quer envelhecer bem? Estímulos de colágeno. E skincare, né? Mas é que sabe o que acontece, Mari? Eu sou muito disciplinada. Eu sou uma pessoa, sempre fui. Faço um skincare de dia, de noite. Eu não tomo sol desde os 20 anos de idade. Eu tenho essa rotina muito certa. Acho que o esporte me trouxe isso. E você falou de musculação também, que é a forma... Você falou como é que você comentou comigo? E a mulher madura, ela não tem que ser magra, ela tem que ser colada. É colada. Musculação. Skincare. Isso. Alimentação, suplementação. Dormir bem. Dormir bem. E os filhos crescerem. Ai, você tem 2 filhos, já estão tudo grande, agora você pode dormir. Isso, posso dormir. Verdade. Muito bom, maravilhoso. Obrigada, Drica. Obrigada a gente está no final aqui do nosso papo. Eu adorei te conhecer, adorei saber mais da sua história. É um prazer estar aqui com vocês. Meu. Obrigada. Esse foi o Em Off de hoje com a Drica Divina. Para quem acha que o tempo é inimigo, talvez falte mesmo um pouquinho de autoestima, um batom e um exemplo como esse. A verdade é que envelhecer pode sim ser um dos maiores atos de liberdade. E hoje a gente aprendeu que tem como ser muito bonito também. Esse foi o Em Off de hoje com a Drica Divina e até a semana que vem. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.